Chega de música para a gente poder começar pontualmente. São 8 horas e 1 minuto. A live tem 1 hora prevista e eu estou trazendo de volta hoje os nossos heróis, os avatares. Ruane, que bom que você chegou. Muito bem. Conto bastante com a interação, mensagens aí de vocês, tá bom? Para a gente ir direcionando, porque são muitos assuntos, né? E bastante, assim, eu tenho um caminho a seguir. Mas o caminho, lógico, passa pela interação aí, pelas perguntas, né, e dúvidas e qualquer informação que vocês queiram acrescentar também. Pontualidade, isso é coisa, né? É mania, né? Mania de algumas pessoas, né? Isso é muito bom, né? Eu curto demais a pontualidade. E aqui no Instagram a gente precisa ser pontual, porque também tem início para começar, tem hora para começar e hora para terminar, né? 2 minutos de live. Opa, a Iris chegou também. Tô só enrolando um pouquinho aqui para esperar um pouquinho, aquecer e começar. Hoje eu tô sem assistência local. Tem sim, tem. A Luísa tá aqui do lado na sala. Eu tô pedindo para se tiver algum problema de imagem ou alguma dica que ela me passe, mas se vocês puderem me ajudar também, né? Se tiver alguma dúvida, o som estiver baixo, a imagem, alguma questão, também aprecio bastante. Mas enfim, vamos começar. Eu trago de volta, sim, também de acordo com alguns feedbacks, hoje eu trago de volta os nossos heróis, os avatares, para a gente continuar na jornada com eles, né? E para também ajudar muito, né? As pessoas me informaram bastante, os feedbacks foram muito bons, que ajuda muito, né, essa história de avatar, na questão de a gente conseguir visualizar, entender e se identificar, às vezes com umas situações um pouco mais complexas, né, que a gente acaba não conseguindo entender 100%, né, e até fica melhor para a gente poder simular e trocar ideias e conversar, né? Então, vamos trazer de volta a jornada com os avatares. A história completa dos avatares começa na série de lives. Eu estou com todas menos uma live, né, gravadas no meu canal no YouTube. Tá? Teve uma que deu um problema aqui na gravação, mas ela está no IGTV. Tá? Eu tenho todas as lives gravadas e ela acabou sendo construída uma sequência, né? E eu tinha quebrado essa sequência na live anterior, mas não ficou legal. Então, justamente, são esses feedbacks, né? O pessoal sentiu falta aí do Tom, da Crystal, do Venom e da Marina, né? Então eles voltam aqui a fazer companhia para a gente hoje, para a gente poder dar sequência a essa quantidade grande de informações que a gente tem, né? Eu vi mais pessoas chegando aí, a Iris, a Milady Lingerie Cosméticos, legal. Vi panelas, perdi já o usuário, mas mandei uma confirmação aí, ok. O Dr. Diego também acabou de entrar, muito obrigado aí pela presença de todos. Então, qual é a história, né? Eu vou fazer uma breve recapitulação, né? Tem algumas pessoas aqui que não acompanharam a história toda. Eu vou só olhar um pouquinho de lado aqui que eu tenho a colinha, tá? No meu computador aqui do lado, tá bom? E também estou usando 100% estou direto no celular, então tudo invertido, né? Outros feedbacks que o pessoal colocou, falou, eu não vou usar muito texto, muitas imagens, até o logo está invertido aqui da camiseta, então tudo que a gente mostra aqui diretamente está invertido, então eu tenho o computador do lado, e aqui é só entre nós mesmos, né? O que aconteceu então naquela jornada anterior com os nossos avatares? Beleza, Maurício? Bem-vindo. Resumindo, né? Nós identificamos 4 avatares, cada um representante de uma das áreas do cérebro que são definidas pelo HBDI, que é uma ferramenta de autoconhecimento, e aí então a gente pega o Tom com a cor azul para representar o lado mais analítico, o Venom
com a cor verde para representar o lado mais organizacional, Crystal o lado criativo e a Marina o lado mais de relacionamento, o lado relacional. Eles são avatares 100% dessas características para ajudar a gente a entender, né, como funciona cada área do cérebro. Todos nós utilizamos as 4 áreas, mas cada vez que a gente se aplica mais ou usa mais uma dessas áreas, é quando a gente está aplicando informações ou ações referentes a essas 4 áreas que eu descrevi aí com os avatares. Então os avatares, eles são 100% de uma área só para a gente poder entender melhor, e quando a gente se identifica mais com um ou com o outro, significa que a gente tem as preferências. O que aconteceu nesse ambiente de trabalho? Eles tiveram uma reunião, esses 4 avatares, receberam um projeto, e eles tiveram muita dificuldade no início, não conseguiam, o projeto não andava, tiveram muitos conflitos pessoais pelas diferenças de personalidade. Mas qual é a boa notícia, né? Apareceu o Sr. Wolf, ele inclusive roubou aí a cena. O Sr. Wolf, graças às lives, ele virou um curso curto que eu publiquei na Udemy, que são as 11 barreiras do Sr. Wolf, porque eu trouxe, né, o tema e o pessoal reagiu muito bem. Eu falei, então eu vou divulgar, né? Então eu tenho esse curso, as 11 barreiras, que o Sr. Wolf resolve problemas de performance em equipe. Então a boa notícia, o que aconteceu, né? Oi, Carol, o que aconteceu? Eles conseguiram, né, resolver o problema. O Sr. Wolf identificou a principal barreira, justamente, né, claro, focado, que é a questão da... focado nas questões interpessoais, dinâmicas interpessoais. E o que aconteceu? Com 2 ou 3 interações focadas nessas diferenças, utilizando aquelas tabelinhas de qualidades e defeitos, né? E aí as pessoas realmente aprenderam a se respeitar, a se ouvir e aproveitar o que cada um tem de melhor, né? Então essa jornada foi muito legal. Então isso que eu trouxe os feedbacks. Então eu vou procurar manter essa interação com esses avatares. Eles resolveram, então a boa notícia, né? Eles resolveram o projeto, apresentaram, implementaram e foi um sucesso. O que aconteceu então? Todos os resultados foram alcançados e superados. Então a equipe, né, formada pelos 4, pelo Tom, pela Crystal, pela Marina e pelo Venom, eles ganharam um prêmio, né? Ganharam um prêmio da empresa né, do que eles trabalham, e ganharam um prêmio em dinheiro e um troféuzinho de lembrança, né, como prêmio, porque realmente foi um projeto no meio da pandemia. Eles conseguiram manter o mínimo de faturamento possível e um bom relacionamento, a motivação das pessoas, né? Foi focado para isso, um projeto curto, difícil, mas que teve um resultado fantástico, né? Então foi muito bom e todos aprenderam, inclusive eu aprendi o quanto que o Sr. Wolf fez a diferença, né? Não só como um HBDI, mas ele ajudou muito nessa interação. Muito bacana. Então a gente começa daí. Se vocês quiserem ter mais informações, como eu falei, todas essas lives estão gravadas na sequência de datas, estão lá no meu canal no YouTube. Vale a pena recuperar, se você se interessou, né, e tiver alguma pergunta, alguma questão mais específica, eu estou disponível aí em todos os canais, não só aqui no Instagram, mas todos os canais também. Tá? Esse é um assunto muito bacana, eu gosto muito de discutir, de conversar, e essas lives também geraram algumas reuniões bastante interessantes que inclusive me ajudaram a criar essa agora também. Aí o que aconteceu então depois da reunião, né? Pós-reunião, o que aconteceu, né? Logo no final de semana, depois da reunião, então eles entregaram o projeto, teve a cerimônia de premiação na sexta-feira. Lembrando que todos ainda estão em quarentena, né? O projeto foi virtual, todas as ações foram virtuais,
tudo, a premiação, o troféu foi enviado pelo correio, foi tudo organizado remotamente, né? A empresa que eles trabalham ainda está e tem a possibilidade ainda de continuar remoto. Tava tudo bem, só que aí aconteceu, né? Nesse final de semana após reunião, aconteceu um fenômeno, né? Com os quatro, né? Mas isoladamente, né? Ninguém sabe exatamente por quê. Qual foi o pensamento que mais predominou no final de semana, cada um na sua casa, pensando, né, refletindo como foi o projeto, o aprendizado do mês, de todas aquelas interações, das dificuldades, né? Naturalmente, né, seria de se esperar que o sentimento fosse mais positivo do que negativo, que as pessoas estivessem felizes, satisfeitas por terem alcançado e superado metas e objetivos, né? Só que, por exemplo, né, alguns sentimentos que apareciam ou insistiam em ficar voltando. Primeiro, um sentimento de vazio. Algo estranho, né? A Marina, por exemplo, né? Sentindo lá, poxa, o resultado foi ótimo, né? Eu ganhei dinheiro, ganhei reconhecimento, mas eu não sei, eu estou aqui na minha casa, a minha casa é muito boa, eu tenho meu espaço, eu tenho minha vida, né? Ela olha em volta, ela vê que ela está muito bem, né? Está muito bem, está muito assim, melhor do que a média, né? Ela olha em volta e fala, poxa, eu sou uma pessoa bem-sucedida, né? Cláudia Guedes, muito bem-vinda, saudades, hein? Bom que você veio, obrigado pelo prestígio aí da sua presença, tá? Muito obrigado. Então, e aí a Marina tá lá na casa dela com esse sentimento, não é constante, não é uma depressão, mas é um sentimento que vem e volta. Ela bate o olho assim e fala, poxa, eu acabei de ganhar, né, um prêmio, eu acabei de realizar um projeto, eu estou sentado aqui numa casa muito bacana, não tenho muitos problemas não, eu estou fechado aqui na pandemia, mas está tudo bem, eu não tenho nenhum problema muito grande. E por que eu não estou feliz? Né? É esse sentimento, né? Só que isso acabou, o que aconteceu com a Marina, aí com o Venom, também com a Crystal e com o Tom. Aconteceu de formas diferentes, né? Cada um na sua personalidade, cada um na sua vida, cada um na sua realidade, no seu cenário, mas o que eles tinham em comum é que, na verdade, né, aquele sucesso não trouxe muita coisa além, lógico, do reconhecimento profissional e do dinheiro, né? Que é bom para todo mundo, né? Até então, o que aconteceu, né? E eles, olha que interessante, né? Eles não se conversam sobre isso, porque principalmente agora que eles estão separados, né, na quarentena, quando eles se encontram, e eles continuam se encontrando regularmente em reuniões virtuais, o que acontece, na verdade? Cada um se aplica realmente para se arrumar, né? Colocar até uma roupa diferente para participar das reuniões de trabalho virtuais, né? Tomam cuidado com a aparência, eles vão, né? E também aparecem sorrindo, motivados, como eles realmente são. Então eles têm realmente esse cuidado, né, de manter a moral do trabalho, mas esse fenômeno acaba que esse sentimento que ele é recorrente no final de semana, quando chega na segunda-feira não aparece, né? E acaba que dá a impressão, por muito tempo, né, que cada um dos quatro tem a impressão que só ele está sentindo isso, né? Ficou assim meio que estranho. E aí o que acontece, né? Também nas redes sociais, o que também é normal, isso não é falsidade, né? Cada um dos quatro compartilha aquilo que tem de melhor, né? Eles não têm essa mania de ficar compartilhando coisas ruins, e isso é normal do nosso tempo, falar, a gente só compartilha coisa boa? Normalmente sim, né? Faz alguma coisa legal em casa, né? Agora ninguém está compartilhando viagem, mas muita gente virou
virou Masterchef, né? Aprendeu a fazer pão, né? E começa a compartilhar coisas boas, ideias, né? Filmes, tudo que se pode fazer na pandemia, né? Na quarentena, o pessoal tem compartilhado, o pessoal está aprendendo a tocar instrumentos musicais, e por aí afora, tudo isso que a gente está vendo aí, eles não são diferentes. Só que como eles são uma equipe, e aí eles se conectam também nas redes sociais, fica essa ideia também dentro dos quatro, daquela equipe de quatro, que, poxa, eu sou o único infeliz da história, né? E esse assunto acabou não chegando. E aí realimenta, além desse sentimento de vazio, né? Aí vem, né, um pouco de tristeza, até culpa, né? A culpa é interessante porque aparece de que forma, né? Poxa, se eu tô bem sucedido, se eu praticamente não tenho problema, eu continuo com o meu emprego, tá tudo razoavelmente dentro do possível, tá bem. E por que que eu insisto em não me sentir bem, né? Por que que o que me faz, né, eu me sentir mal se eu sou bem sucedido, né? Isso parece meio que absurdo, né? Mas o que eu anotei aqui, eu estou seguindo a minha colinha, tá? O sentimento está lá, né? De alguma forma, em níveis diferentes. Não é nenhuma desgraça, isso que eu queria dizer, não é uma depressão. Mas é aquela coisa de que o sentimento está faltando alguma coisa. E isso incomoda, né? Cada um, então, dos quatro, segue nessa busca, né? Opa, não posso balançar muito aqui o meu suporte. E aí cada um segue nessa busca, inclusive aproveitando os momentos de isolamento, né? Em livros, em palestras, mesmo atividades, né? Artesanato e todo tipo de ação para distração. Aquilo que se procura, estão, como todo mundo, procurando se ocupar com algumas coisas a mais, né? Trocando aquele tempo ou de deslocamento para o trabalho, ou de alguma coisa que deixaram de fazer, mas no caso deles, lembra que eles têm sim o seu trabalho remoto que foi pouco afetado. Eles estão numa classe privilegiada, e inclusive isso traz, além do sentimento de satisfação, traz um pouco dessa culpa, porque eles continuam que não 100% felizes, né? Tem alguma coisa errada aí. Aí acontece um fenômeno, né? Ainda isoladamente, cada um na sua busca, né, topa com frases diferentes, né? Ou essa frase, então, pode ter aparecido num livro, pode ter aparecido num blog, num vídeo, numa live, né? Eu vou separar algumas coisas aí que cada um isoladamente procurou, tá? Provavelmente, se você conhece a fonte, você vai reconhecer. Eu não vou mencionar a fonte agora, de propósito, mas só um minuto. Eu não vou mencionar a fonte agora, de propósito, mas eu vou compartilhar sim, é lógico, essas frases não são minhas, mas são coisas que vão, de alguma forma, eu quero mostrar isoladamente. Eu peguei 4 frases que estão isoladas, mas que elas têm algum tipo de conexão. Fala, Bruno, bem-vindo. Frase número 1. A Marina encontrou a frase: estamos entediados, estamos inquietos, não conseguimos sentir prazer em nada. Há um sentimento de culpa cuja origem não conseguimos identificar. Queremos voltar para a cama ou queremos levantar e ir farrear? Sentimos-nos desprezados e desprezíveis, desgostosos. Estamos insatisfeitos e não sabemos por quê. Ela leu essa frase e falou: caramba, essa aqui sou eu. Esse cara é muito bom. E ela anotou, eu anotei aqui também, né? Falei, opa, essa frase aqui é boa. Então, de tudo que ela viu, de filmes, tudo mais, né? Algumas pessoas gostam de pintar em amarelinho, né? No marca-texto, no livro, tomar nota ou fazer como eu. Eu gosto, às vezes, né? Dependendo da oportunidade, dependendo da oportunidade, eu tiro até foto, né, da página do livro, da capa, para eu me lembrar depois, porque é muito difícil voltar, né, pessoal?
se a gente não anotar, difícil achar de volta, lembrar do livro, né? Isso então lá, Ruane, é isso mesmo, né? Desprezada, né? Insatisfeita, desanimada. Então ela leu essa frase aqui, ela falou, nossa, esse cara, né, tá representando aqui, esse cara me representa. Ele conseguiu essa primeira frase. Na segunda frase, o Venom estava lendo aí alguns livros e ele se deparou com essa frase aqui. Olha só, que o autor escreve assim, ó. Minha tese básica é de que os dinamismos econômicos, sociais, políticos e culturais que configuram a presente crise são manifestações derivadas de um conjunto de fenômenos. São sintomas de uma crise mais profunda. É a crise resultante do desenvolvimento desequilibrado do ser humano ao longo do processo civilizatório. Aí o Venom olhou isso aqui e falou, caramba, então esse autor está dizendo aqui que essa crise, na verdade, né, essa pandemia, essa quarentena, ela trouxe, né, para a superfície uma crise que é mais profunda, né, que vem mais ao longo do desenvolvimento do processo civilizatório, né? Então não é por acaso, né? A pandemia começou, né, agora, mas a crise não, né? A gente está vendo muita coisa aí, muita gente está colocando na conta do coronavírus, mas tem coisas aí que não tem nada a ver com pandemia não, né? Mas, então, anotamos essa frase aqui. Falou, poxa, Venom, o negócio é legal, né? Aí a Crystal... Opa, eu estou balançando aqui o meu suporte. Aí a Crystal me traz essa frase que ela achou também, ó, lembrando que cada um na sua busca. Eles não, isso aqui não é uma reunião, não. Eles estão lá nas casas deles, assistindo vídeo, né? João Freitas, verdade. Indicadores confirmam que de 1980 para cá o crescimento só fez ampliar as desigualdades. Exatamente, exatamente. A dificuldade que a gente está tendo na pandemia não nasceu na pandemia. Nasceu, olha lá, desde 1980, né? Tudo isso que a gente vem vivendo, né? Coisas que estão aparecendo, né? Essas ações, né, das pessoas, inclusive reagindo, né, o que tem aparecido aí de carteiradas, e isso aí sempre existiu, né? Então a gente está reforçando as oportunidades de que essas coisas apareçam, né? Muito, muito interessante, é isso mesmo. Aí, olha só, a Crystal me traz essa frase, me dá de cara com essa frase aqui. Devemos, pois, adquirir uma clara consciência de nós mesmos se quisermos desempenhar o nosso destino pessoal. Se não nos conhecermos, tornamo-nos o joguete das circunstâncias e das sugestões, de crenças errôneas que pervertem o nosso desenvolvimento e lhe imprimem uma direção que violenta as nossas tendências fundamentais. Aí a Crystal olhou e falou, meu Deus do céu, será que todo esse sentimento tem a ver com eu não ter me desenvolvido plenamente, né? E será que como é que eu vim parar aqui? Como é que eu vim parar nesse local, fazendo o que eu faço? E talvez esse sentimento seja realmente porque eu não consegui chegar aonde eu queria chegar, eu não desempenhei o meu destino, muito provavelmente, né? A Crystal olha e fala, caramba, essa frase aqui diz muito para mim. Eu acho que é por aqui, ou tem algum ponto aqui que eu posso entender melhor o que está acontecendo comigo, né? E o Tom, né, a quarta frase, o Tom dá de cara também nas suas pesquisas, né? O Tom dá de cara com uma frase que diz assim: uma parcela significativa do que você acredita ser sua personalidade, na verdade, é gerada pela forma de você pensar. É muito do que impede, e muito do que impede a realização do seu potencial também é produto dessa sua forma de pensar.
cada situação exige uma confirmação de sua inteligência, da sua personalidade ou do seu caráter. Cada situação passa por uma avaliação do tipo: terei sucesso ou fracassarei? Farei papel de tolo ou me mostrarei inteligente? Serei aceito ou rejeitado? Vou me sentir vencedor ou derrotado? Aí ele leu isso aqui e falou: poxa, será que o que eu estou sentindo é que eu acabei de ter sucesso num projeto, mas na verdade o próximo projeto, né, não está garantido pelo sucesso desse? Eu preciso, cada momento ele se identificou com isso aqui. Nossa, cada coisa que eu faço eu preciso provar que eu sou bom. Ou é uma prova de inteligência, ou é uma prova de personalidade, ou é uma prova de caráter, né? Tudo parece ter que fazer sentido, né? É uma cobrança muito grande, é uma pressão muito grande. Eu acho que tem alguma coisa a ver com essa frase aí. Muito bem, aí então é bastante interessante porque os 4 passaram por um processo de solução de problemas. Eles tiveram problemas no projeto e eles conheceram o Sr. Wolf, e o Sr. Wolf resolveu muito bem e o projeto foi um sucesso, né? E aí vem essa questão na cabeça deles, né? Poxa, o que o Sr. Wolf faria nesse caso, né? Será que o Sr. Wolf resolveria esse problema? E eles tiveram a oportunidade de se encontrar novamente, né, com o Sr. Wolf numa dessas reuniões remotas. E a resposta não foi muito boa, não, né? O que o Sr. Wolf disse para eles é o seguinte: falou, olha, eu resolvo problemas de performance de equipe. Eu sou muito claro, muito focado nisso. Essa é minha especialidade. Eu não resolvo problemas existenciais. E o Sr. Wolf disse o seguinte: eu não sou guru e eu não sou filósofo. E se você quiser saber a diferença entre guru e filósofo, eu tenho esse link aqui do vídeo do Clóvis de Barros Filho, que ele explica como que os dois se comportam, como os dois falam. Mas ele falou, olha, esse problema que vocês têm aí, ou é um guru, ou é um filósofo que resolve. Não sou eu. E eu não sou nenhuma coisa nem outra. E eu não vou repetir a definição de guru do Clóvis de Barros Filho aqui, porque eu não falo palavrão como ele. Eu falo sim, mas não nas redes sociais. Eu não tenho essa pegada não, tá? Mas se você não tiver, é facinho de procurar, tá? No YouTube. Mas se você não tiver e quiser, depois me pergunta que eu mando o link. E ele fala isso algumas vezes também, tá? Mas basicamente o que ele vai dizer é que o guru é uma pessoa que você acredita que vai resolver um problema seu, né? E que você, no meu caso, né, com 55 anos de idade, né, eu acho que vai vir um guru e que em uma semana vai resolver um problema que eu em 55 anos não resolvi. Basicamente é isso, né? E se você conviver mais tempo do que uma semana com o guru, você vai descobrir que ele tem bastante problemas também. Basicamente é isso. E o filósofo, ele faz muitas perguntas, mas ele não traz respostas, né? Então, o filósofo traz perguntas, e isso é muito importante. As perguntas são a base para desenvolver. Mas, né, quem vai resolver o problema, né, é cada um dos 4. O Sr. Wolf não resolve problemas existenciais. Isso não tem muito problema, porque o que aconteceu, né? Eles estão nessa pegada de solução de problemas, né? Então eles acreditam realmente, né, e isso é importante, que a realização de um trabalho traz para cada um, né? Essa autoestima e acreditar que você consegue resolver problemas é a base para você seguir para frente. Os 4 estão nessa pegada aí, e isso é muito importante, né? Só que aí então, de quem é a culpa, né? De quem é a culpa? Eles estão com essa questão na cabeça, né? Quem resolve? De quem é a culpa, né? Então, olha só, lembra que eles aprenderam, e isso foi um ponto muito positivo
desse projeto? Eles aprenderam diferenças de personalidade, aprenderam a ouvir uns aos outros e aprenderam realmente que problemas a gente resolve, né? Não existe um problema que você não resolve. Dá para você resolver com metodologia, com base, com conhecimento técnico, conhecimento teórico e muita ação, muito suor, né? Então, o que acabou acontecendo? Eles começaram a se conversar e finalmente, né? Finalmente, esse assunto apareceu, né? Por sorte, né? Eles se encontraram, né? Fora do ambiente de trabalho, né? Em uma reunião paralela aí, que eles se encontraram também virtualmente, mas finalmente, claro, Marina, né? Que é a pessoa mais voltada para esse relacionamento, foi a primeira que se abriu, né? A Marina começou a comentar isso. Falei, olha pessoal, na verdade eu não estou muito bem não, eu não estou me sentindo tão feliz como eu acho que eu deveria, eu não sei, não é nada a respeito de vocês, mas ela começou a comentar, mencionou a frase que ela achou lá, né, que ela encontrou nas suas pesquisas, compartilhou o livro com o pessoal e falou, olha, eu estou nessa busca porque eu não sei, né, realmente, mas o que eu compartilho com vocês é esse sentimento de vazio que eu não sei do que se trata, né? E graças a Marina, né, e graças também a que eles aprenderam realmente a ouvir e cada um falar, né? Então mudou bastante a interação entre eles, né, depois desse projeto, porque eles aprendem a ouvir e depois falam, né? Então a dinâmica interpessoal melhorou bastante. Então cada um conseguiu falar e aí eles tinham, né, as suas frases e eles trouxeram para a mesa, né? Eles falaram, puxa vida, nós aprendemos, né, a nos conhecer melhor, né? E eles compartilharam descobriram, né, que na verdade estava todo mundo e tá todo mundo assim nessa pegada, né? Um negócio meio desconfortável, meio complexo. E a primeira pergunta, né, que eles colocaram na mesa é, então, mas de quem é a culpa? O que acontece? É uma questão da pandemia ou não é? Se não tivesse pandemia, eu estaria feliz, satisfeito ou não, né? E aí ficou essa pergunta. Eu falei, não sei. Né? Então são aquelas perguntas que não tem muita resposta. E aí, lembra que eles aprenderam com o Sr. Wolff essa abordagem sistêmica de resolução de problemas? Tudo bem, o Sr. Wolff não resolve esse tipo de problema, mas eles falaram, olha, eu acho que vale a pena a gente fazer uma abordagem, né, para entender e a gente buscar pelo menos essas respostas, né, entender qual que é o caminho, né? Qual seria o caminho? Até para buscar mesmo no mercado, ou mais pessoas, ou livros, ou ações, ou seja lá o que for, né? Qual é o caminho para resolver essa sensação, né, de que eles estavam aí finalmente compartilhando. E aí, depois da pergunta de quem é a culpa, na verdade eles entenderam que isso é um processo, né? Falaram, bom, é diferente de um projeto, né? Não é um problema que é identificado assim como uma barreira do Sr. Wolff, que eu vou lá, resolvo a barreira e resolvo o problema. Não é um defeito numa máquina, né? Não é um buraco na parede que você consegue corrigir assim, que você consegue corrigir de uma forma assim rápida, com uma técnica, né? Você precisa de um processo, né? Então eles chegaram nessa conclusão aí. É um processo. E aí eles decidiram, então, juntos, né, criar essa jornada de crescimento. Falaram, não, nós temos a capacidade sim. Nós somos profissionais, nós somos pessoas bem desenvolvidas, a gente conversa bem, a gente se expressa bem, nós temos um histórico de sucesso, de projetos bem-sucedidos, a gente consegue, né? Ruane, né? Então, nem vale procurar muito quem é o culpado. Pensar a partir do problema quais os aprendizados que o grupo pode ter. Exato. Aqui, com relação ao grupo, né, que eu estou colocando eles juntos, porque juntos eles formam o cérebro humano, né? Mas isso pode ser um processo individual também.
né? Eu tenho essas 4 frases, cada uma vem de um livro, tá? Muitos, né, desses livros vão falar disso, né? A gente realmente busca um culpado e normalmente o culpado está no externo, né? Não está na gente. A gente busca uma desculpa ou uma justificativa ou um culpado, né? E então isso faz parte também do primeiro passo, entender realmente. Eu até digo isso mesmo, a busca do culpado faz parte até para identificar se você achou um culpado, né? Que ótimo se você achou um culpado, você já percebeu que você já está fazendo errado, se o culpado não for você, né? Basicamente, não, o culpado é isso, o culpado é alguém, o culpado é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, legal. Eles falaram, bom, é um processo, nós vamos fazer uma jornada de crescimento aqui entre nós, é legal, né? Esse é o cérebro humano aí trabalhando nas 4 áreas, e nós vamos trazer então os elementos do aprendizado. E nessa dinâmica, isso é que é interessante, isso acontece na realidade com equipes, tá bom? A essas alturas do relacionamento, conhecendo cada um deles, e aí eu vou dizer, quando você já conhece uma pessoa que tem uma preferência como a do tom azul, analítica, né? O que você acha que ele vai trazer? Decidimos, né? Nós estamos nesse cenário, nós vamos fazer a nossa primeira reunião, nós vamos trazer informações para criar a nossa jornada de crescimento. Nós vamos buscar, não mais o culpado, mas nós vamos buscar alguma coisa, uma solução para isso que a gente nem sabe exatamente o que é. Nós vamos juntos na caminhada. O Tom, eu já sei que o Tom vai trazer a base científica. Todas as pesquisas, todos os dados, ele vai trazer informação técnica sobre essas questões de personalidade, sobre esses números de que, por exemplo, né, olha, tantos por cento das pessoas estão insatisfeitas no seu trabalho, né, isso não começou na pandemia, isso começou, como o João mesmo trouxe aí, olha, desde 1980 a gente já tem indicadores de que a situação não está indo bem no mundo, né, e aí vai, nessa sequência aí o Tom agrega isso no nosso trabalho. O Venom traz uma abordagem, eu já sei o que ele vai dizer, né? Quase que eu já sei o que ele vai dizer. Olha, ele traz uma abordagem prática, ele quer o resultado, ele quer o que está bom, mas a gente precisa fazer alguma coisa, e a gente precisa fazer alguma coisa num formato de um PDCA, a gente precisa executar e a gente precisa ter um objetivo, ter um resultado. O que a gente quer fazer? A gente quer ser feliz, a gente quer mudar de emprego, a gente quer melhorar, eu não sei, mas nesse momento eu não tenho, mas a abordagem do Venom, prática, verde, é essa. Falei, eu quero fazer alguma coisa que tenha uma sequência, que seja planejada e que dê um resultado. Eu não quero ficar só lendo o livro, eu não quero ficar só estudando, eu não quero ficar só compartilhando informações. Eu gosto muito de vocês, mas se eu não realizar nada, para mim esse grupo não tem sentido. O importante é que vocês vejam que eles já estão nesse ponto de poder compartilhar, eu até já sei, mas de poder se abrir e se compartilhar sem ser criticado por isso. Na verdade, as pessoas vão trazer, vão reconhecer o benefício do que o Tom trouxe, das bases, do que o Venom faz, de organizar sequência, planejamento, resultado. E a Crystal vai trazer o quê? A Crystal vai trazer todas as bases filosóficas e transcendentais que abordam esse tema. Né? Ou seja, o que a Crystal vai trazer para a gente é basicamente quase toda a informação que existe no mundo sobre isso. E ela conhece as diferentes religiões como abordam, ela conhece a escola grega de filosofia, a escola romana de filosofia, e ela traz para a gente assim uma quantidade de informação, né, que é uma riqueza de referências que o Tom vai gostar bastante se ele puder se aprofundar no estudo, né? Mas uma pouca diferença é que a Crystal traz, além do científico, ela vai trazer algo mais transcendental, né? Umas coisas assim de indiana também, de budista e por aí afora, cabala. Tem uma lista gigante que eu recebi essa lista, tá? Da Crystal. Eu vou fazer um compilado. Eu ia trazer aqui para
para essa live, nem deu, tá? Não dá. Se eu for só fazer uma lista aqui, acho que eu levo uma hora só falando de cada de cada tema, mas agradeço muito a Crystal, foi a riqueza de poder ter essa visão do todo, né? E não só uma abordagem, não só 4 livros, né, pessoal? Não é com 4 livros que a gente vai resolver isso. Aquelas frases, elas são muito significativas, uma de cada livro, mas a gente precisa realmente, né, calibrar essa questão do quanto eu vou buscar no mundo, e aí o Venom nos ajuda a, ok, para de buscar, executa. Deu resultado ou não deu? Estamos precisando de mais informação? Vamos com o Tom, vamos com a Crystal para ir calibrando essa questão de quanto eu estudo, de quanto eu executo e se eu tá dando resultado ou não, se eu estou fazendo certo, se eu estou indo para o caminho certo e por aí afora. A Marina, opa, que eu estou batendo aqui toda hora no suporte. A Marina traz o quê? Né? Lembra da Marina? Coração. Ela vai trazer o foco no objetivo principal. Tudo que a gente vai fazer, ela vai dizer o seguinte, ela vai ser a nossa referência para esse projeto. Por quê? Qual é o objetivo? Conectando com o Venom, né? Olha, o objetivo dessa nossa jornada, ela tem que ser que cada um se sinta melhor consigo mesmo para ser melhor com o outro. Né? Então é 100% relacional. Esse projeto, ele é um projeto, é uma jornada de autoconhecimento para que eu me dê bem comigo mesmo, né? Que eu esteja bem em minha companhia, primeiro, né? Para poder ser uma boa companhia para os demais, né? E aqui e aí eles já aprenderam, né, a montar projetos assim, né? Então essa dinâmica, essa sim é graças ao Sr. Wolf. Então eles já fazem isso, notem que eles já fazem isso naturalmente, eles dão espaço para cada um trazer, eles mais ou menos já sabem o que cada um vai trazer e já esperam e aprendem uns com os outros, né? E aí, beleza, agora então, quem começa, né? Lembrando que tá faltando aqui um pouquinho mais de 15 minutos para o final, então essa jornada que eles vão fazer, é isso que eu vou explorar ao longo das lives e ao longo dos posts, acrescentando. Então, cada uma dessas frases vai virar um post com a referência dos livros de onde elas vieram, então não percam os próximos posts, mas se você alguém tiver muito ansioso, quiser a lista completa, me procura no direct, ou por e-mail, por zap, que eu passo 100%, tá bom? Inclusive, né, eu recomendo, indico, não tem problema nenhum. Essa foi a minha jornada, essas frases eu encontrei mesmo, tá? No lugar de cada um. Eu fui separando algumas frases desses 4 livros que eu tive a oportunidade de ler esta semana, da live anterior para cá, tive a oportunidade de conhecer, tá? Salve as diferenças, é isso mesmo, é isso mesmo. A Iris também me ajuda a trazer essas referências transcendentais, né? Então tem um livro ainda da Iris que eu nem incluí aqui ainda, não deu tempo. Tem um livro da Erid também, que também não está aqui, tá? São 4 livros que eu consegui e tem mais 2 e não param, né? Os livros de chegarem. Por isso que eu falo da Crystal, né? A Crystal para mim representa essa quantidade imensa de informação que a gente vai ao longo do projeto trazendo, mas não dá para esperar absorver toda a informação antes de dar um passo, senão o Venom morre. O Venom morre de ansiedade se você não conseguir executar nada, né? Vai ficar só estudando, né? Então essa é a questão. Mas sim, muito importante. Então assim, eu vou caminhar daqui para o final da live, mas esse já é o plano, tá, pessoal? Então ao longo do tempo eu vou acrescentar mais algumas informações que eu não tive tempo aqui e eu vou construindo, né, como que eles vão montar essa jornada. Quem começa agora? Eles se reuniram, quem assume, né? O Venom vai assumir agora os próximos passos, porque o que eles precisam fazer agora? Organizar o trabalho. A gente aprende a andar andando, é isso aí, Edith.
Então agora eles precisam andar, eles precisam começar a dar os primeiros passos, a executar. Então o Venom é o cara de pegar tudo isso que a gente falou até agora e falar, vamos começar a trabalhar numa sequência. E eles vão conversando e interagindo, e o que eles conseguiram entender? Olha, o primeiro passo é a gente tomar consciência do que está acontecendo. A gente precisa entender melhor tudo isso que a gente compartilhou. Nós precisamos primeiro responder a primeira pergunta: o que está acontecendo? Tá? O que está acontecendo conosco? O que a gente está lendo? É quase que a pergunta do Sr. Wolff, que é qual é o problema? Como aqui não é uma questão focada em metodologia de problema, mas lógico que eles estão usando as referências, então o que está acontecendo realmente? É uma insatisfação? Vamos tentar assumir a consciência do que está acontecendo. Somente, e o Venom trabalha com pré-requisitos, né? O Venom trabalha no passo a passo. Eu faço o alicerce primeiro, depois eu faço as paredes, depois eu faço o telhado. Não adianta eu querer começar pelo telhado, não adianta eu querer lá resolver, né? Eu nem que sei alguma coisa que eu nem sei o que é. Então eu preciso desenvolver essa consciência. Aí a segunda pergunta que a gente vai responder é: como então direcionar a minha vida para onde eu quero? Né? O que está acontecendo? Então, aí eu preciso assumir o controle. Se eu sei que tem alguma coisa errada, eu quero assumir o controle para que essa coisa deixe de ser errada. Tá bom? Mais ou menos isso. Só que aí tem a terceira e quarta e quinta pergunta, são 5. Tá bom. Então, se você entendeu o que está acontecendo e que você sabe que tem alguma coisa errada e você quer mudar, assumir o controle e ir para o caminho certo, ou seja, para onde você quer ir. Então, o que você quer? Né? Então, você, caminhante, que legal, hein? São tuas pegadas, o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho. Se faz caminho ao andar. Eita, é por isso que eu gosto dessas pessoas que frequentam a minha live. Muito obrigado, Juane. Muito bacana. Então, olha só. Antes eu preciso identificar o que está errado, depois eu preciso saber como direcionar a minha vida, e eu vou definir, então, para direcionar a minha vida, eu vou dizer, poxa, aonde eu quero chegar, como, né, eu chego lá e quanto tempo leva. Lembra que a gente falou de projetos de vida? Né? Aí agora a gente começa a ter uma noção do que é um projeto de vida. De quanto tempo eu estou falando? Esse problema que eu vou identificar, entenda que eu ainda não sei. Então, eu vou identificar o que está acontecendo. Talvez eu esteja falando de uma ação de 6 meses, talvez de 1 ano, talvez de 10, talvez de 20. Eu preciso começar a saber o que está acontecendo, assumir a consciência, assumir o controle e aí organizar. Espera aí, o que eu quero a curto, médio e longo prazo, aí eu consigo organizar as prioridades, o que eu posso fazer. Esse papo é Venom, esse papo é gerência de projetos. Mas onde eu queria chegar aqui hoje, né, nesse ponto, é que não dá para você partir para um projeto de vida se você não passar por essa jornada que eles estão passando. Né? Por que você faria um projeto de vida ou como você faz o seu projeto de vida se você não sabe o que está acontecendo? Você sabe que está ruim, eu não quero estar aqui, mas você nem sabe o que te incomoda aqui, né? E você não sabe então para onde você vai. Então não adianta querer fazer. E esse era um erro que eu estava identificando, que eu falava, poxa, eu apresentava a metodologia de gerência de projetos para as pessoas gerenciarem projeto de vida, mas ainda muita gente não está nesse ponto. Muita gente, como eu e como muita gente, ainda, né, tem pontos em aberto. Tem pontos que eu não sei o que me incomoda. É o seu trabalho que está te incomodando, né? Ou não, né? Então quem é o culpado, né? Então é aquela questão que a gente estava falando com a Ruane, né? O culpado é meu emprego, é a minha empresa, o culpado é meu chefe, o culpado é o coronavírus, o culpado é o presidente e por aí afora, né? Pode ser, mas eu preciso realmente assumir essa consciência, né? Se é o culpado mesmo, aí eu começo a saber
como eu vou direcionar a minha vida? Se o meu problema é o meu emprego, como eu vou direcionar a minha vida? Em quanto tempo, né? Se não é esse emprego que eu quero, qual é o emprego que eu quero? Como eu chego nesse emprego? E quanto tempo leva para eu fazer essa mudança? Ora, se eu quero ser professor, né? Eu conversei sobre isso com a Iris, né? A gente às vezes identifica na jornada pessoas que fazem essa mudança. Eu tenho 35 anos de idade e descobri que eu queria ser professor. E eu estou infeliz porque eu não sou professor. Eu não sei como é que eu vim parar aqui nesse emprego que eu odeio. Tá bom? Então, como direcionar minha vida? Bom, se você identificou que o problema é o seu emprego, ótimo, né? Porque quando você identifica o problema, quando você identifica os sintomas e a doença, né, você cura. Tá bom, o que você quer então? Eu quero ser professor. Eu quero ser professor de faculdade, quero ser professor do fundamental, eu quero ser professor de adultos, O que você quer? Tá bom. Definir o que você quer, como você chega lá. É diferente o caminho para você se tornar um professor de ensino fundamental, de ensino médio, de faculdade, de adultos, ou você pode ensinar alguma função, você pode ser professor de guitarra, você pode ser... Eu não sei, né? E aí, depois que você entende como você chega lá, quanto tempo leva. Aí você vai fazer o seu projeto de vida em termos de metodologia de gerência de projetos. Aí dá para a gente conversar em aplicar metodologias de gerência de projeto. Tá? Então não adianta se você não tiver essas questões. Então juntos, os nossos heróis vão resolver esse problema. E o Venom ainda continua, tá? Nessa primeira fase, organizando as questões do tipo, né? Ele já conhece as pessoas, né? Então ele separa da seguinte forma, né? O Venom diz o seguinte: a nossa jornada ela vai ter 3 fases, que são consciência, controle e resultado. Então nós vamos definir ainda, né, quanto tempo e como fazer para assumir essa consciência do que está acontecendo. Depois a gente vai entender como direcionar a vida, o que fazer, para a gente saber os resultados, começar a definir o que eu quero, como eu chego lá e quanto tempo leva para cada um de nós 4. Eles vão viver essa jornada aí, né, de planejamento. Muito bem. E aí ele fala o seguinte: olha, nós vamos fazer esse plano, só que a gente só vai sair da fase da consciência depois que todos... Desculpa, a gente vai sair da fase de consciência, a gente vai validar a fase anterior. Lembra que eu vou fazer o alicerce? Então eu não vou construir a parede sem aprovar o alicerce. Se eu não estou certo que eu realmente tenho consciência do que aconteceu, eu não vou partir para a fase do controle. Isso é o Venom, tá? Pré-requisitos, termina uma fase para começar outra. Isso é gerência de projetos, bem básico, assim, trabalho na sequência das coisas. Aí a Marina fala: ok, concordo que a gente tem que aprovar, porém todos têm que aprovar. Não é só o Venom, não é só a Marina. Venom, Marina, Tom e Cristal, cada um na sua área, né, na sua especialidade da mente, vão aprovar essas fases. Então Marina traz isso. O Tom: olha, não dá para validar nada ainda. Nós precisamos estudar mais. Não podemos começar agora. Essa fase de consciência, o primeiro passo ainda é estudar. Temos que voltar, tem mais informações, tem algumas frases soltas, cada um trouxe um livro, a gente precisa de um tempo para aprofundar um pouco mais os estudos, né? E a Crystal traz: tudo bem, eu concordo também, mas a gente precisa acrescentar mais ideias, mais livros e mais áreas. Ela sentiu falta, ela trouxe acho que uns 20 ou 30, umas 20 ou 30 abordagens diferentes, né? E ela está sentindo falta, e realmente a gente vai precisar fazer um brainstorming aí, pelo menos listar tudo que a Crystal tem, para poder selecionar, mesmo que não seja na profundidade que o Tom gostaria, mas selecionar quais são os pontos que a gente vai aprofundar.
assim vai ser validada a primeira fase, que é a fase da consciência. Então você vê que eles já estão numa dinâmica interessante de definição de passos, cada um trazer o melhor que eles têm, tá bom? Spoiler para as próximas spoiler para as próximas lives e posts, tá bom? Rapidinho antes de terminar aqui, faltam 4 minutos. Projetos, né? O Venom, né? Um projeto de curto prazo, ele vai querer perder peso. O Venom está incomodado que ele está acima do peso. A Crystal quer aprender a tocar um instrumento musical. Ela ainda não sabe se vai tocar violão, se vai tocar teclado, se ela vai cantar, mas ela está com essas questões aí, tá? Também aí, não sei quanto de prazo, né? Mas ela descobriu que era só isso, não é um problema de emprego, o Venom também não. Todos eles vão chegar na conclusão de que o culpado não é a empresa e o culpado não é o chefe, tá bom? É alguma coisa que ficou no meio do caminho, tá? O Venom deixou de cuidar da saúde e do peso. A Crystal sempre quis tocar violão e sempre adiou por algum motivo, tá? O Tom já abriu 2 empresas e perdeu todo o investimento, né? E a culpa é dos sócios, faltam 2 minutos, vai acabar. Ele tem certeza que a culpa é dos sócios, ele foi sacaneado 2 vezes. E a Marina, né, que é aquele exemplo que a gente falou, ela queria ser professora, né? E eles vão chegar nessa conclusão na jornada aí, tá? Esse é o que tem guardado guardado para eles aí, que você vê que são raízes, né, de problemas que foram criados aí durante o desenvolvimento. Cada um tem um culpado, né? O Venom tem certeza que ele está acima do peso por culpa da rotina de trabalho dele, né? A Crystal tem certeza que não toca violão por culpa dos familiares, né? O Tom, como eu já mencionei, sabe que foi sacaneado, tem certeza que foi sacaneado, né? 2 vezes por 2 sócios. E a Marina, ela não se tornou professora por culpa do companheiro dela, do marido, do companheiro, da pessoa que vive com ela. Ela tem certeza, ela põe toda a culpa nessa pessoa que vive com ela. E aí eu vou usar essa linha, tá? Você vê que são coisas simples, eu não vou muito profundamente não, mas como é que cada um vai chegar nessa consciência que é isso, e qual é o plano, como é que eles vão sair desse buraco, se é que eles vão conseguir, tá bom? Então não percam nos próximos posts e nas próximas lives esse caminho, essa jornada de cada um. Pessoal, muito obrigado pela presença e eu aguardo vocês aqui no meu perfil no Instagram e segunda-feira que vem às 8 da noite.